Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Hoje para falar aqui sobre o Real Madrid e mais especificamente nem sobre a partida de hoje, né, em que o Real bateu o Alavés por 1-0, segue ali na cola, né, do Barcelona para tentar buscar o título de La Liga. Mas para levantar o questionamento aqui, ainda dá? Por quê? Já se estende também a Champions League, né? A uma provável não, uma reviravolta que precisa ser possível. E será que é? Será que vai ter como acontecer? Será que o Real Madrid tem condições de buscar essa reviravolta? Vamos falar sobre isso hoje e até abordar também um pouquinho sobre o que eu acho que foi um dos grandes problemas de montagem de elenco do Real Madrid, não só na temporada passada, mas que acabaram, né, da mesma forma resultando em título, mas dessa, né, que já ficou um pouco mais difícil. Mas enfim, antes, se você puder, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo também, é muito importante, ajuda bastante a gente. E, bom, uma partida que ficou muito condicionada com uma expulsão do Mbappé, né, que até eu acho que é válido falar que é uma expulsão bem difícil de entender do ponto de vista de, tipo, por que ele fez isso. Obviamente que foi absurdamente merecida, mas em nenhum momento a bola estava em disputa ali. Ele não foi disputar a bola, né? É isso que eu digo. Em nenhum momento ele... Parece que ele nem visa a bola, ele vai só no pé do cara, e ainda bem até que ele não faz o movimento de... Tipo, ele vai com o pé assim, mas ele não levanta ainda. Tem uns caras que vai assim e ainda levanta o pé, que aí pega de cima para baixo e... Aí ia quebrar a perna do cara se ele faz isso, né? Ainda bem que ele não fez isso, mas em nenhum momento parece que ele disputou a bola. Ele foi muito, tipo, na perna ali, virou de lado. Achei até estranho, mas enfim, óbvio que foi corretamente expulso. Não vai ser um problema para Champions League, claro que ele vai jogar, mas até falou-se ali em uma possível suspensão em La Liga, e até que poderia ser um problema para a final da Copa do Rei, né, contra o Barcelona, que é dia 26 de abril. E se, por exemplo, ele toma, sei lá, 5 jogos de punição, se estende a Copa do Rei, e aí ele pega uma suspensão para esse jogo também. Então foi uma puta de uma cagada, né? Fala bem da verdade que ele fez. O Alavés tem um jogador expulso também, que obviamente foi para expulsão, uma falta muito dura no Vini, mas tipo, mesmo assim ainda foi um lance que é menos feio. Mereceu ser expulso, óbvio, mas é menos feio, tipo, ainda foi disputar ali, enfim. Então, e o Real Madrid até no geral essa temporada tem tido algumas expulsões em jogos que acaba se complicando um pouco. Já teve do Valverde, o próprio Camavinga no jogo contra o Arsenal, o Camavinga que hoje inclusive foi titular, teve alguns titulares, né, o Ancelotti poupou, por exemplo, o Bellingham de começar como titular, o próprio Vini, o Tchouaméni não tinha jogado, jogou hoje e deve jogar na quarta porque o Camavinga não vai jogar, né, enfim. Mas teve alguns problemas aí dessas expulsões que talvez não fossem necessárias, né, então acho que vale o alerta também para isso. Mas é um jogo que o Real Madrid não foi dos melhores assim no começo, mas conseguiu fazer seu gol. Acho que até caminhava de uma forma mais tranquila. E por conta da expulsão fica um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais difícil. É claro que o Alavés também é um time limitado, né? Não é à toa que está brigando contra o rebaixamento. Mas quando é expulso, depois tem um jogador expulso também, as coisas ficam até um pouco mais niveladas e tudo mais. E aí o Real consegue garantir a vitória e ficar perto do Barcelona, que também, o Barcelona também vence por 1-0, né, um jogo que poupou ali também um jogador ou outro, mas a distância segue ali, 6 pontos, 6 não, 4 pontos se eu não estou enganado, devia ter olhado a tabela agora antes de gravar, eu olhei de manhã depois do jogo, né, do Real, mas segue ali a disputa entre os dois, que ainda é alcançável porque tem um confronto direto, né? Tem um confronto direto ainda, né, nessa temporada, se eu não estou enganado, na 34ª rodada ou é 35ª, mas ainda tem um Barcelona e Real Madrid. O Real vencendo esse jogo, e vencendo todos, ou de repente o Barcelona tropeçando ali mais uma vez, enfim, vocês entenderam, tem como buscar. A questão o Real Madrid vai ter capacidade e talvez, não sei se a concentração, mas vai conseguir manter o foco ali, independente do que aconteça quarta-feira.
É uma temporada que a equipe precisou ter mais opções, ter mais peças e não tinha em certos momentos. E parecia às vezes como é que eu posso dizer, se prender dentro de algumas coisas que deram certo na temporada passada e talvez esse ano não. É falta de opção? É um pouco de convicção do Ancelotti? Ou é falta de, por exemplo, a gente sabe que mudou muito com o Mbappé nesse time titular, né? O Real Madrid precisou se adaptar a ele e ele aos companheiros também, claro, um pouco até normal, mas talvez isso, acho que no mesmo ponto que você tem um jogador talentosíssimo junto ali, que é o Mbappé, evidentemente, junto a outros jogadores talentosíssimos, você tirou alguns espaços, mudou algumas características. O Bellingham, por exemplo, sem ele, tinha mais liberdade para atacar a área, a conseguir entrar na área e fazer às vezes de centroavante, por exemplo. Não que isso deixe de alguma forma ele um pior jogador, não é isso, é só questão de ele se aproveitava desses espaços que agora não tem tanto. O próprio Vini em alguns momentos se aproveitava desse campo aberto que o Real Madrid conseguia ter, mas enfim, é tudo questão de ajuste, de encaixe, só abrangendo essa parte também de um dos problemas que foi da temporada do Real Madrid. Faltou talvez você ter mais opções para ter variedade também no elenco? Eu acho que sim. Os problemas com zaga esse ano foram piores ainda do que no ano passado, né? E aí você teve ainda até o Alaba voltando, que é uma alternativa, mas aí, claro, pode ser o lateral esquerdo também, pode ser, até como volante ele já jogou, mas é um jogador que, né, que dá essa capacidade, dá essa alternativa, pronto. De poder fazer várias funções, assim como o próprio Camavinga, Tchouaméni também que já fez, o Valverde que assumiu a lateral direita em vários momentos da temporada. Então são às vezes talvez ali poucos jogadores demais dentro de um grupo que precisava ter algumas alternativas a mais. Mas voltando ao ponto principal e até já para finalizar o vídeo, que eu levanto de novo a pergunta: ainda dá para buscar esse título de La Liga e para reverter, especialmente contra o Arsenal quarta-feira? Eu acho que dá, de verdade. É difícil, o Arsenal hoje, e até no final de semana contra o Brentford, poupou também um pouquinho e tal, porque a briga da Liga dele já está muito atrás da do Real, obviamente, já são 12 pontos, acho que até aumentou hoje, né, com a vitória do Liverpool e o empate do Arsenal na rodada, né, então acho que já fica até praticamente 99,999% de chance ali do título para o Liverpool, enquanto que em La Liga, como eu falei, são poucos pontos aí que podem ser tirados nessa reta final. As atenções do Arsenal vão estar mais focadas na Champions League, evidentemente, mas o Real Madrid também pode meio que apostar todas as suas fichas ali, porque vamos imaginar que eles são eliminados pelo Arsenal e não conseguem vencer La Liga, vai ser uma temporada de fiasco completo, né? Falando de nível Real Madrid, nível de exigência do Real Madrid, vai ter a chance na Copa do Rei, verdade, mas é muito pouco pelo que o Real Madrid se acostumou nos últimos anos e pelo tanto de expectativa que foi colocado no elenco no Ancelotti de novo, mesmo sabendo das falhas no processo de montagem de elenco e das lacunas que esse elenco tem, desde a temporada passada já, e que esse ano talvez esperasse até que fossem ser melhoradas e não foram, né? Enfim, eu acho que ainda dá para virar sobre o Arsenal e dá para alcançar o Barcelona em La Liga. Até porque se o Barcelona, que deve avançar para as semifinais, né, fez 4-0 na ida para o Borussia Dortmund, contra o Borussia Dortmund, então talvez também foque tudo na Champions, não sei, algum espaço ali, ainda dá para buscar. Acho, de verdade, nos dois. É difícil nos dois, mas dá. Não apostaria também, mas acho que dá. Só que aí a grande questão fica a lição para a próxima temporada, para a diretoria do Real Madrid, o Florentino. Eu não sei como é que vai estar, em que pé vai estar a questão do Ancelotti renovar ou não por mais tempo, mas vai precisar mexer esse elenco, vai precisar qualificar esse elenco em peças e em qualidade também. O que você pensa sobre isso? Amanhã a gente volta. Valeu, pessoal.